quando a gente faz uma operação em uma lista, a gente continua com o mesmo identificador da lista. Nesse exemplo que a gente tem aqui, A é uma lista que contém esses números 45, 76, 34 e 55. O identificador de A é esse número grande aqui, e agora eu posso modificar, porque a gente vem desde a aula anterior, modificando os valores que estão dentro de uma lista, utilizando o seu índice. Então, A de 1, quem que é A de 1? O valor 0 começa aqui, 2 e 3. Aqui também a gente pode pensar nesses índices. Então, o A de 1, que é esse daqui, ele vai ser modificado para 99. Então, eu vou colocar o número 99 no lugar de 55, que é como se a gente estivesse excluindo aqui essa referência e a gente está criando na posição 1 uma nova referência, que é para o número 99, que está aqui embaixo. Se a gente imprimir o identificador da lista, vocês vão ver que continua igual o identificador da lista. Então, o A continua referenciando a primeira posição da nossa lista. Mesmo se a gente mudar os valores da lista, colocar append para acrescentar no final, ou eu deletar alguns elementos da lista, o A vai sempre referenciar a primeira posição da lista. Então, observem que cada item da minha lista, nesse exemplo, é um objeto imutável, porque é um inteiro. No caso, quando eu modifiquei esse item 1 aqui, eu mudei a referência do 76 para 99. Mas a lista mesmo, que era a lista a referência continua aqui, apontando para o mesmo lugar. Isso porque seria computacionalmente caro ter que criar uma lista cada vez que você faz uma única alteração, criar uma nova lista. Imagine que a sua lista tem 1 milhão de elementos. E aí, nesse 1 milhão de elementos, você modifica um ali no meio. Então, teria que agora o Python criar uma outra lista com 1 milhão, fazer uma cópia de todos esses elementos, dobrar a quantidade de memória, só porque você alterou um único elemento. Então, como listas tendem a ser alteradas e também tendem a ser muito grandes, a decisão de projeto no desenvolvimento da linguagem foi fazê-las como objetos mutáveis. Então, a gente fala que a gente pode mudar uma lista. A gente pode ter duas listas diferentes que contêm o mesmo conteúdo por acaso. Vamos ver esse exemplo aqui. Nesse exemplo, a gente tem a lista A, que tem os valores 81, 82, 83. Depois eu criei lista B com os mesmos valores, 81, 82, 83. A é uma lista e B é outra. Como que eu sei que A é uma lista e B é outra? Bom, porque A recebeu o valor dessa atribuição e B também recebeu o valor dessa atribuição. Observem que o Python agora ele não vai procurar se já existe uma lista com os mesmos valores, porque isso poderia também ser muito custoso, porque a lista pode ser bem grande. Então, por padrão, sempre que você cria uma nova lista, que usando a atribuição aqui, a gente vai criar um novo espaço na memória. Nesse caso aqui, qual que é o tamanho dessa lista? Tem 3 elementos, então aqui eu criei uma lista com 3 elementos, e aqui eu também criei uma lista com 3 elementos. Por acaso, esses 3 elementos são iguais, eles fazem referência ao mesmo objeto do tipo inteiro. Então a gente tem as setinhas aqui, mostrando para a gente que, na verdade, as duas listas A e B, apesar de elas serem objetos diferentes, elas compartilham as referências dentro de cada item. Então, esse item aqui, 0, compartilha a referência com o item de B0 também. Tudo bem? Mas só foi por acaso que isso aconteceu aqui. Se a gente fizer a operação assim, B de 0 recebe 99, essa referência aqui vai mudar para um outro objeto, que vai ser o 99, e as outras podem continuar, não tem problema nenhum. Tá? Agora, a gente vai ver que o operador is, ele continua falando que as duas referências são diferentes. Então, vou fazer esse exemplo aqui. A recebe 81, 82 e 83. E depois B também recebe. Quando a gente pergunta se A e B são iguais, a resposta é falso, porque eles fazem referências a objetos diferentes. Uma é a lista A, outra é a lista B. E se eu perguntar se A de 0 é igual a B de 0?
Nesse caso é verdade, porque tanto o primeiro objeto aqui em A como o segundo fazem referência ao mesmo objeto na memória, que é o inteiro 81. Então, a gente pode perguntar se A é igual a B. Quando a gente usa o operador igual a igual em duas listas, ele vai comparar se todos os conteúdos da primeira são iguais a todos os conteúdos da segunda. Não se eles apontam, né, se eles fazem referência ao mesmo objeto, e sim os seus conteúdos. Nesse caso, como eles têm os conteúdos iguais, deixa eu retornar aqui, como eles têm os conteúdos iguais, a gente vai ter que o retorno do comando A igual a B é true. E aí a gente pode ver que os identificadores dos elementos são iguais, né, que foi o que eu acabei de fazer. Então, com isso a gente pode entender que uma lista nada mais é do que uma coleção de referências para objetos, que é isso que a gente tem aqui, ó, essas setinhas são as referências para os objetos, e a lista continua sendo esse vetor, né, onde tem as posições indexadas, só que cada posição, na verdade, é uma referência para um objeto na memória, que pode estar sendo referenciado por uma outra variável ou uma outra lista. Então, isso pode acontecer também. Só que se você tem um objeto que é imutável, sendo referenciado por uma variável e por outra, no momento que a outra faz uma alteração, ela não pode mudar o objeto imutável. O que ela faz é criar uma nova referência para um outro espaço na memória, que foi o exemplo que a gente viu aqui com A e com B. Assim como com variáveis, o que a gente pode ter também, listas que recebem uma outra lista nesse formato aqui, ó. Aqui eu criei a lista A com os valores, mais uma vez, 80, 81 e 82. A gente já viu que, na verdade, esses valores são referências para os valores na memória do tipo inteiro 81, 82 e 83. E agora, se eu fizer B recebe A, o que o Python vai entender? Ele vai entender que B é uma variável também que vai referenciar a lista A. Então, nesse momento, A e B vão ser iguais, porque o conteúdo vai ser o mesmo. E A e B e A e B também vai ser verdade, porque eles estão referenciando o mesmo objeto lista, que é esse que está aqui em cima. A gente costuma falar que quando a gente faz isso, a gente está criando um apelido ou um alias para uma lista. Você deve tomar bastante cuidado com isso, porque você não pode imaginar que ao fazer B recebe A, você está criando uma cópia da lista A em B. Isso significa que se a gente fizer modificações aqui, B de 0 recebe 5, essa modificação é o mesmo que vir aqui em B de 0, que é esse aqui, recebe 5. Então, essa referência ela vai mudar para um outro objeto inteiro 5, que pode estar aqui em cima. Então, nesse ponto, se a gente pedir para imprimir o a lista de A faz referência a quais objetos? Ao 5, 82 e 83. Esse daqui não mais, e se ninguém estiver referenciando ele durante a execução do seu programa, ele vai ser eliminado da memória. Então, muita atenção, B recebe A, cria, na verdade, um apelido para a lista A, agora você pode chamar ela de lista B. Então, isso aí é só meramente um alias, porque a variável A ela está fazendo referência para o mesmo endereço que a variável A, que aqui fazia referência, para esse endereço. No caso, é o endereço de uma lista, de um objeto na memória. Quando a gente pergunta qual que é o ID, a gente vai ver que o ID é igual das duas. Vamos lá, A é igual a 81, 82, 83 e B recebe A. Nesse momento, o ID de A vai se referenciar a essa região da memória e o ID de B vai se referenciar à mesma região da memória. Tá? Se a gente modificar B de 0, recebe 0. Ao imprimir A gente vai ter modificado o primeiro elemento da lista A e da lista B, que na verdade são a mesma lista.